Olá! Você conhece a história do hino Sou Feliz com Jesus? Composto por um homem chamado Horatio Gates Spafford. Horatio então nasceu em Chicago em 1828 e viveu lá por muito tempo. Horatio então construiu uma boa vida, tinha uma empresa, família que trabalhava junto com ele, e ele e a esposa então tiveram 4 filhas. Houve um grande incêndio em Chicago, onde muitas pessoas perderam seus bens materiais. E o Horatio perdeu a sua empresa nesse incêndio. Então ele passou por um processo de perder todos os seus bens, ter que reestruturar, reconstruir a sua fortuna. E Horatio conseguiu. Depois de ter lutado muitos anos para conseguir retomar o que ele tinha, Horatio então decide tirar férias com a sua família e viajar para a Europa. Chega o dia da viagem, Horatio então recebe notícias da empresa que ele terá que resolver alguns problemas, que ele não poderá viajar junto com a esposa e as filhas, e ele acaba enviando então no navio a esposa e as filhas e ele fica. Durante essa viagem, o navio então sofre um acidente e acaba naufragando. Ele sofre acidente e naufraga em 12 minutos. 12 minutos. Sua esposa e suas filhas estavam lá. Porém, as suas 4 filhas falecem nesse naufrágio. A esposa então consegue ser resgatada e consegue chegar em terra firme. Quando ela chega, ela envia na mesma hora uma mensagem para o Horatio, escrita as seguintes palavras: salva, porém só. Horatio, quando recebe essa informação, ele pega o primeiro navio possível e vai ao encontro da esposa, que se encontra em Gales. Nessa viagem, durante o percurso, então, Horatio passa próximo ao local onde foi o naufrágio. Enquanto ele estava passando naquele local, ele era um homem cristão, temente a Deus. Ele olha aquela situação e ele compõe um hino Sou Feliz com Jesus, onde essa é a tradução que nós temos, mas o original, né, o inglês, o hino se chama Tudo Bem com a Minha Alma. Uma tradução literal. Sou feliz com Jesus. Quem pode ser feliz com Jesus diante do acidente onde perdeu suas 4 filhas, onde poderia ter perdido também a sua esposa? Quem consegue compor algo assim, dizer algo assim para Deus? Sou feliz. Na tradução original do inglês, literal do inglês, a primeira estrofe traz muito disso do que o Horatio sentiu naquele momento. Diz o seguinte: quando paz como um rio atravessa meu caminho, quando tristezas como as ondas do mar me imundam, seja o que for a minha porção, tudo está bem com a minha alma. Horatio compreende, ele entende, assim como Jó também entendeu, que o mundo pode desmoronar ao redor, mas o nosso interior, está protegido quando está em Deus. Isso não significa que ele estava feliz diante daquela situação. Significa que ele compreende aquela situação e que ele compreende que Deus está com ele diante daquilo tudo que ele está vivendo, que ele está passando. O apóstolo Paulo nos fala um pouco sobre isso, sobre esse amor que acontece também quando nós estamos passando por situações de dor. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele escreve o seguinte: Romanos capítulo 8, dos versículos 37 ao 39, diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou.
porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem a morte, nem a vida. Cristo, Ele nos ama. Isso não significa que nós não teremos dificuldades, que nós não passaremos por situações adversas, como o Horácio passou, ou como muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo passaram, perdendo familiares, perdendo amigos na luta contra o corona. Não significa que seremos privados dessas coisas, mas significa que passaremos por essas coisas sabendo que Cristo está conosco, que Ele é o nosso amparo nesses momentos de dificuldades. Então, que possamos ter a coragem que Horácio teve, coragem que Jó também teve, que possamos olhar as situações que estão acontecendo ao nosso redor e que possamos confiar que Deus está conosco. Ele é o nosso amparo. Eu gosto muito quando dizem que se as coisas estão difíceis com Deus, imagina se nós não tivéssemos Ele nas nossas vidas e nos nossos corações. Que você possa se apegar na certeza de que Deus é contigo e Ele está te amparando nesse momento de dificuldade. Que assim possamos nos inspirar e que possamos cantar: somos felizes com Jesus. Amém.